bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria poder estar aqui novamente para podermos estudar a palavra do Senhor, não é? Desde o ano passado que não gravava aulas e terminamos aí já então os nossos estudos anteriores nas cartas de Pedro e de Judas, e hoje estamos de volta aqui para iniciarmos um novo estudo, e a partir de hoje vamos estar estudando, as cartas de João, primeira, segunda e terceira cartas de João. Mas antes mesmo de iniciarmos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez. E te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Ó Deus, queremos te agradecer porque durante o ano passado, mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas, com o distanciamento social, nós pudemos estar estudando a Tua palavra, ó Deus. Pudemos, ó Deus, estarmos nos alimentando através dela. Pudemos estar, ó Deus, aprendendo, ó Deus, através da Tua palavra. E cremos, ó Deus, de que este não será um ano diferente. Será um ano em que também continuaremos estudando a Tua palavra, em que o Senhor continuará falando conosco através dela e nos trazendo muitos ensinos através dos estudos das lições a cada semana. Seja através aqui das gravações, ou seja, ó Deus, quando possível, lá na igreja, nas salas, presencialmente. Nós cremos, ó Deus, de que o Senhor está em todos os lugares e em todos os tempos. E nós cremos, ó Deus, de que muito em breve nos será permitido, ó Deus, estarmos juntos fisicamente para compartilharmos a Tua palavra. Mas nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque ainda que em meio à distância física, nós não temos perdido a nossa comunhão e nem tampouco, ó Deus, temos deixado de estudar a Tua palavra. Quero Te pedir, ó Deus, de que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações e mentes abertos, ó Deus, para ouvirmos tão somente a Tua voz neste dia. Continua conosco, é o que nós Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, muito bem, nós estamos então iniciando agora uma nova revista, um novo estudo, e hoje estamos aí na nossa primeira lição, e essa primeira lição tem aí como título Um encontro com o discípulo amado. Esse é o título então da nossa lição de hoje. E nós vamos fazer justamente isso, o que nos sugere o título. Vamos tentar ter aí um encontro com João, esse discípulo amado de Jesus, e que vai nos trazer muitas lições. E a gente sabe de que encontro, como é que funciona um encontro? A gente precisa de saber quem é aquela pessoa a quem nós vamos encontrar, não é? Você marca um encontro com um primo, com uma prima, com uma irmã da igreja, um irmão da igreja, um amigo do trabalho. Você geralmente, quando marca um encontro, você marca um encontro com alguém que você conhece. E se você não conhece, você vai procurar
alguma referência sobre aquela pessoa, para que você chegue lá e saiba, né, quem é aquela pessoa, porque é estranho, né, você não saber nada daquela pessoa. Não é que você vai fazer fofoca sobre aquela pessoa, mas você precisa saber quem é aquela pessoa. A gente não gosta de encontrar, né, e nem é bom você encontrar uma pessoa desconhecida, né, porque é complicado. Mas vamos então ao nosso texto de hoje e aí nós vamos então estar falando um pouquinho dele e depois nós vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito do autor das cartas que vamos estudar então nesse período. Deixa eu só beber uma água aqui, por favor. Bom, muito bem. Vamos lá. Texto de João, capítulo 21, a partir do verso de número 20. Quero só, antes mesmo de ler, dizer o seguinte. Esse texto lá no início, ele vai nos falar a respeito dos discípulos que estavam depois da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos estão juntos e aí eles tinham então Jesus chega próximo a eles não reconhecem Jesus e aí Jesus diz a eles para que eles possam ir pescar e eles vão, Jesus vai com eles e eles pescam e depois vêm para a terra e começam e aí fazem lá um fogo e começam então comer os peixes, ainda que eles de início não tivessem reconhecido Jesus, nenhum deles perguntou quem era, mas eles já em algum momento começam a reconhecer que esse era realmente Jesus. E essa já era então até a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Isso é só uma parte aqui para a gente poder, para facilitar, na verdade, aqui o nosso entendimento com relação ao texto. Diz assim a partir do verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Bom, só para a gente começar aqui, João ele usa em muitos dos seus textos não se referindo a ele mesmo pelo nome, mas como aquele a quem Jesus amava. Né? Ele mesmo se denominava assim também. E então o texto vai nos iniciar aqui, esse texto vai iniciar falando que Pedro vê que João está vindo e reconhece que era João, né? E ele, inclusive, João, aqui no caso do texto, faz uma referência de que Pedro reconhece de que aquele que lá no episódio da ceia havia perguntado a Jesus quem era o traidor quando estava deitado sobre o peito de Jesus, era justamente esse que estava vindo, João. E quando Pedro então vê a João, que é o que nos diz o versículo de número 21, diz assim: ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Quando Pedro faz esta pergunta a Jesus, ele está fazendo uma ligação com relação ao que ele tinha conversado com Jesus um pouquinho antes de João chegar. Um pouquinho antes de Jesus chegar, Pedro estava então conversando com Jesus e eles falavam nesse momento, vamos ver aqui, verso de número 16.
no 15, Jesus já tinha perguntado a Pedro uma vez e agora ele pergunta novamente. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Isso no verso 16. Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus, no verso 18, diz assim, e é essa a ligação que vai ter lá com o verso de número 21. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você quer ir. Jesus aqui está falando, né, fazendo uma referência com relação a talvez até o modo como Pedro vai morrer. Na verdade, ele vai ser morto, não é? Não é uma morte natural. Alguém vai levá-lo à morte. E é isso realmente que acontece. Os estudos nos mostram de que Pedro sofreu morte de cruz, né? Ele foi crucificado também. Inclusive, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ter uma morte parecida com a morte de Jesus, né? Quando Jesus foi crucificado de maneira em pé normal. E aí, agora então, Pedro, depois de Jesus ter falado a Pedro sobre isso, Pedro, pergunta então a Jesus com relação a João. E quanto a João? E quanto a esse aí? O Senhor já falou de mim, e quanto a esse? E aí Jesus diz o seguinte, no verso 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isto? Quanto a você, siga-me. Jesus aqui está então respondendo a Pedro, não de uma maneira ríspida nem nada, mas está dizendo a Pedro quase que o seguinte: não se preocupe com os outros, tão somente siga-me. Não se preocupe se ele vai estar aqui quando eu voltar ou se ele não vai estar. Não se preocupe com isso, tão somente se preocupe em seguir-me. Única e exclusivamente isso. E aí o verso de número 23 vai dizer para nós o seguinte: então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria, referindo-se a João. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas tinha dito então a Pedro, né, o seguinte: se eu quero que ele permaneça até que venha, o que você tem a ver com isto? Ou seja, João aqui nesse texto está tão somente transcrevendo o que havia sido escrito anteriormente, que nós já falamos, né? E aí ele continua, verso de número 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João, mais uma vez, referindo-se a ele mesmo na terceira pessoa, dizendo de que o que ele escreveu é uma verdade e de que fora ele mesmo quem escreveu esse texto. E aí no verso de número 25 diz o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. A gente observa aqui de que João está mostrando para nós de que não são muitas as ações de Jesus, mas que esse muito aqui de Jesus é um muito de uma maneira que Jesus abriu mão de tudo quanto
ele abriu mão, né, da sua vida no céu para poder se entregar por nós, para poder sofrer, para poder viver essa vida humana e ser sacrificado e ser morto, ressuscitado. E entre essas coisas, né, nesses anos em que Jesus aqui viveu, muitas foram as coisas realmente que Jesus fez. E que não estão todas relacionadas, não estão todas escritas. E aí João usa aqui até uma figura de linguagem, né, dizendo de que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos com tudo quanto Jesus fez. Realmente, a gente conclui de que Jesus fez grandes e muitas coisas, e que às vezes até quando a gente começa a estudar, né, a respeito de Jesus, e aí quando a gente lê às vezes um texto de Jesus e aí você vê aquele texto, aí você aprende alguma coisa, aí daqui a pouco um outro dia você começa a ler novamente aquele mesmo texto e aquele texto fala para você de uma outra forma. E se a gente fosse começar a pesquisar e começar a olhar, e talvez se os escritores talvez dessem muitos mais detalhes do que já temos até nos escritos, seria algo realmente que não caberia nos escritos. Ninguém conseguiria realmente escrever. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque as ações de Jesus, os atos de Jesus, tudo quanto Jesus fez, e foi algo maravilhoso. Mas Deus nos permitiu, né, pela sua misericórdia, de que pudéssemos ser alcançados por esses registros que temos na nossa Bíblia hoje. E eu tenho certeza de que isso já é o suficiente para que nós possamos então crer e entregarmos a nossa vida a Jesus por tudo quanto Ele fez e ainda faz por cada um de nós. Mas vamos lá, vamos continuar então aqui o nosso estudo de hoje. E agora nós vamos sair um pouquinho do nosso texto básico e vamos tentar aqui trazer um pouquinho a respeito desse João, né? Autor então dessas 3 cartas que nós vamos estar estudando. E aí nós vamos dividir aqui um pouquinho esse nosso conhecimento a respeito de João em alguns tópicos: sua família, sua profissão, seu chamado, seu ministério, seus escritos e títulos de João. E então nós vamos assim conhecer um pouquinho mais a respeito do autor dessas cartas que nós vamos estar então estudando a partir de hoje. Bom, vamos lá. A família de João está registrado lá em Marcos 1,19, Marcos 16, 1 e 2, Mateus 27, 56. João, ele era filho de Zebedeu e Salomé. O nome do seu irmão era Tiago, e esse Tiago também foi um dos discípulos de Jesus. Isso já está lá registrado e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A profissão de João, vamos ver aqui então sua profissão. Está lá em Marcos 1, 16 a 20. João, juntamente com seu irmão Tiago, né, e o seu pai, o Zebedeu, eles atuavam no ramo da pesca, assim como Pedro e André, que segundo esse mesmo texto de Marcos, foram chamados por Jesus um pouquinho antes, lá segundo o texto nos fala, a serem discípulos de Jesus, né? O João, a sua família provavelmente
eram aí de uma classe que a gente pode chamar hoje talvez de uma classe média, porque o seu pai era da área de pesca, né? E tinha, inclusive, segundo alguns textos, alguns empregados até. Então eles tinham uma vida, vamos dizer, até razoável, até porque o ramo da pesca naquela época era algo que era tipo assim, uma das poucas coisas que as pessoas tinham muito lucro, né, e conseguiam crescer bastante. Vamos lá, vamos ver aqui como é que foi o chamado então de João para seguir a Jesus. Ainda lá em Marcos 16, de 16, 1 de 16 a 20. Eu não estou lendo aqui os textos, mas você pode conferir isso e na sua Bíblia, mas isso é só para a gente poder ter uma referência, tá? Então vamos lá. O chamado de Tiago, de Tiago, perdão, de João. João e Tiago, seu irmão, estavam consertando as suas redes quando foram chamados por Jesus para o seguirem. E aí, como eu já falei, eles se juntaram então a Pedro e a André, que foram, segundo esse mesmo texto, chamado um pouquinho antes. E o que é interessante nós pensarmos aqui um pouquinho é que quando é chamado por Jesus, João não teve dúvida nenhuma e deixou tudo, foi e o seguiu. O texto vai nos falar justamente isso. E deixando seu pai Zebedeu, foram e seguiram a Jesus. João tinha uma família, João tinha um emprego, João tinha uma vida. Mas nada disso, nada, foi impedimento para que ele seguisse o Mestre. A partir daquele dia, João teve sua vida mudada. E ao longo dos anos, abrindo até um parêntese aqui, nós vemos pessoas presas a tantas coisas e mesmo recebendo o convite de Jesus, o rejeitam, não aceitam, não querem ter suas vidas transformadas, não é? Estão presas aos seus valores, às suas crenças, muitos às suas famílias, ao seu trabalho, aquela sua vida que já está pré-estabelecida, né? Não, para que eu vou seguir a Jesus agora? Poxa, eu já tenho aqui a minha vida estabilizada, eu não preciso de seguir a Jesus, eu não preciso de buscar a Jesus. E João nos dá aqui uma primeira lição, vamos dizer assim, abrindo mão de tudo, deixando tudo, e mesmo, não é, a Bíblia não nos esclarece exatamente isso, e mesmo talvez não conhecendo necessariamente a Jesus, ele não tem dúvidas juntamente com seu irmão e começam então a seguir Jesus. E como foi o ministério, então, o ministério de João? Ele, juntamente com Tiago, seu irmão, e Pedro, são, assim, os três discípulos que mais aparecem, né, nos textos junto a Jesus. A gente pode pegar, por exemplo, aqui, que logo após serem chamados por Jesus, eles têm os seus nomes mencionados aos que estavam com Jesus, né? Quando, por exemplo, ele expulsou um espírito imundo de um homem, também quando ele curou a sogra de Pedro, e até em muitos outros textos nós encontramos citações sobre João junto com Jesus. Temos lá em Lucas 9, 28, por exemplo, no episódio da transfiguração de Jesus. Nós temos em Marcos 14, 32 e 33, quando Jesus se retira para orar antes de ser traído, João estava lá.
João também estava no caminho para a crucificação, e é interessante até, o próprio João relata isso lá no capítulo 19, versículos 26 e 27. No caminho da crucificação, Jesus, vendo que João estava entre aqueles que estavam seguindo, diz a João e dá a ele uma responsabilidade, que é a de cuidar de Maria, a sua mãe. E a gente vai ver aí em muitos outros textos, né, João sempre muito próximo do Mestre, como alguém que deseja muito aprender o máximo que possa. Talvez João soubesse que, ou imaginasse, vamos dizer assim, de que ele não teria muito tempo com o Mestre, ele não teria muito tempo com Jesus, e por isso ele tenta se aproximar tanto para poder aprender o máximo, conhecer o máximo de Jesus, poder estar presente ao máximo nesses momentos tão importantes que foram os momentos em que estiveram ali com Jesus. Além desses registros dos evangelhos, né, nós encontramos em todos os evangelhos registros a respeito de João e dos demais discípulos, mas no nosso caso aqui do nosso estudo, muito de João, sempre muito próximo, né, de Jesus. A gente vai ver também que no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar ainda, né, depois da morte, da ressurreição de Jesus e de Jesus ter subido aos céus, nós vamos ver algumas citações a respeito de João, inclusive com Pedro e com os outros discípulos, mas os textos vão nos trazer muito o nome de João lá relatado, operando muitos sinais, seguindo realmente aquilo que Jesus havia deixado como missão, não é, para eles. Por exemplo, a cura de um coxo de nascença lá em Atos 3, né, quando aquele homem estava lá na porta do templo e vendo então Pedro e João que estavam indo para orar, e aí aquele homem pede para que eles possam dar uma esmola, e esse texto realmente ele é muito bonito, né, quando ele nos diz de que Pedro e João então viram-se para ele e dizem: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Mostram ali, né, e o livro de Atos vai nos trazer isso, uma autoridade, uma intimidade com Jesus, ao ponto de poderem, em nome de Jesus, estar ali naquele momento trazendo muito mais do que aquilo que aquele homem havia pedido, que era esmolas, né? Mas trazendo a ele então a cura através do poder do nome de Jesus. E João, juntamente com os outros discípulos, né, foram privilegiados por estarem ao lado do Mestre em tantos momentos. E eu fico pensando assim, né, quanta experiência, quanto aprendizado, né, eles tiveram. E mesmo depois da morte e da ressurreição de Jesus, como já falei, a volta de Jesus ao céu, João ainda viveu muitas outras experiências, ele juntamente com os outros discípulos, e continuaram, né, pregando as boas novas e operando muitos milagres. E aí eu queria que nós pudéssemos estar assim, nos perguntando: e eu? E você? Que experiências nós temos tido? O que nós temos feito? O que nós temos vivido através da nossa fé em Cristo? Ele, Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje, é o mesmo de sempre. E assim como João e os outros discípulos foram chamados pelo Senhor para que onde quer que eles estivessem, eles pudessem estar levando a palavra, pudessem estar
sendo representantes de Cristo, sendo cristãos, né, cristãos significa pequenos cristos, pudessem estar sendo assim até mesmo reconhecidos. E aí, o que é que eu e você temos feito hoje? Nós temos sido reconhecidos como cristãos realmente? Quais têm sido as nossas atitudes? Como é que a gente tem feito? O que é que a gente tem feito por esse evangelho? Nós temos levado as boas novas? As pessoas, quando nos veem, nos reconhecem como seguidores de Cristo e como pessoas que podem ajudá-las a ter as suas vidas transformadas através daquilo que a gente fala e daquilo que a gente também vive, o nosso testemunho como crentes. Como eu falei, João, depois de Jesus ter voltado aos céus, ele juntamente com os outros discípulos, eles continuam fazendo a obra, eles continuam trabalhando. Eles poderiam, naquele momento ali, terem dito, bom, o Senhor já morreu, já cumpriu a missão, né, de morrer e de ressuscitar, então agora o sacrifício já foi feito e agora então a gente pode descansar, a gente não precisa de fazer mais nada. Mas não, eles continuam, né? E a gente tem ainda muitos outros relatos a respeito do ministério de João, e a gente, nesses estudos que vamos fazer, vamos falar ainda muito sobre isso, mas é importante a gente pensar de que devemos seguir aí o exemplo, né, de João e dos demais discípulos que continuaram fazendo e seguindo aí as ordens do mestre. Sobre os seus escritos, né, João é o autor do evangelho que leva o seu nome, e até por isso ele tem inclusive um dos títulos de João é João o Evangelista, que ele recebe justamente porque ele é reconhecido como o autor desse evangelho que leva o seu nome. E é interessante, e eu gosto muito, muito, muito do texto do evangelho de João, quando ele, no início, ele começa escrevendo assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. João, aqui nesses 4 versículos, ele descreve Jesus como o Verbo, ou seja, a ação de Deus que estava com Deus no princípio e que era o próprio Deus. Dos 4 evangelhos, João é o único que começa fazendo essa narrativa e narra dessa forma tão bonita, tão poética. Ele consegue extrair, né, nesse texto, colocar, na verdade, nesse texto aqui, Jesus como a ação ou a revelação do amor de Deus por cada um de nós, e nos mostra aqui, inclusive, de que Jesus já estava realmente lá no início com o próprio Deus. E é interessante de quando Pedro ainda fala nesse texto, que ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, né? Pelo próprio Jesus também, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, está querendo comprovar realmente, Jesus estava lá. E glórias a Deus porque Jesus agora então vem a esse mundo para ser
o sacrifício vivo por cada um de nós, né? E João ainda fala: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E aí a gente ainda vai encontrar aqui no capítulo 2, por exemplo, de João, no Evangelho, ele narrando o primeiro milagre de Jesus, que é transformar a água em vinho, né? Numa forma assim extraordinária. E quando você começa a ler esse texto de João, quando João fala, né, daquela festa de casamento onde Jesus estava, né, e a mãe de Jesus, e é interessante que quando você começa a ler, a maneira como João escreve isso é tão interessante que parece que a gente está lá naquele casamento, né? Vendo o desespero daquelas pessoas quando acaba o vinho e vendo o cuidado, né? De Maria, mãe de Jesus, quando diz que é para que as pessoas possam tão somente ouvir e atender aquilo que Jesus fala, e Jesus, de uma maneira assim muito peculiar, né, do seu jeito de ser, transformar a água em vinho, e não em qualquer vinho, mas o melhor vinho que aquelas pessoas poderiam ter tomado até então. E João também, nesse livro, né, no seu Evangelho, é quem escreve o versículo talvez mais conhecido da Bíblia e que resume de uma forma assim singular a mensagem central do Evangelho e o plano de Deus para a salvação da humanidade. E a gente sabe até de cor, né? João 3,16. E eu tenho certeza que você consegue aí falar. Eu queria sugerir a você que você pudesse agora parar e falar justamente esse versículo junto comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo demais ver esse registro de João, né, a respeito desse texto. Ele consegue trazer de uma forma singular realmente a essência da mensagem do Evangelho de Jesus. E bom, a gente poderia ficar aqui contemplando muito mais dos textos do Evangelho de João, mas a gente tem que seguir, né? E o estudo também não é no Evangelho de João. Mas ele também é o autor do livro de Apocalipse, né? Quando ele estava, então, lá na ilha de Patmos. E a gente até já estudou, né, o Apocalipse. E é interessante que João começa falando o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, de 1 a 3. Aqui a gente pode observar que o mesmo João, que em seu evangelho narrou coisas que já aconteceram de forma extraordinária, agora vai escrever sobre o que vai acontecer. João agora não mais está escrevendo sobre o que ele viveu com Jesus, sobre as suas experiências com Jesus, sobre as experiências dos discípulos com Jesus, mas ele agora vai trazer uma revelação de Deus sobre as coisas que ainda hão de acontecer. E João narra assim de uma maneira também extraordinária. Ele faz isso assim com muito zelo, com muito zelo. Nós podemos realmente perceber e aceitar
de que é o próprio Deus se revelando através da sua palavra, através daquilo que ele orienta a João a escrever e a como escrever. E em todo o livro de Apocalipse, João demonstra, né, que sabe da responsabilidade do que ele está escrevendo e de escrever até sobre o fim de todas as coisas, que essa mensagem foi dada pelo próprio Deus a ele. Mesmo assim, ele consegue escrever um texto belo, muito bonito e revelador. E a gente podia ficar aqui também mergulhando aqui nos textos de Apocalipse, mas vamos adiante, né? Vamos adiante. João ainda é o autor das 3 cartas que a gente vai estudar, né? Que a gente vai estar estudando nesse período agora. Onde ele também nos traz assim muitas lições vindas diretas de Deus para cada um de nós. Nestas cartas, o apóstolo João ele vai nos mostrar o amor de Deus nas suas mais diversas formas e ainda vai tratar de outros temas relacionados à vida cristã. Isso a gente vai estar estudando já nas nossas próximas lições, e aí por isso até eu não estou trazendo aqui destaque para nenhum dos versículos ou dos textos que João vai nos trazer nessas cartas, porque nós vamos estar estudando todos eles nas lições que a gente vai seguindo aí, e a gente vai conseguir falar melhor sobre isso. Mas em tudo o que João escreve, né, no Evangelho, segundo ele escreveu, Apocalipse, o livro de Apocalipse e as 3 cartas também, nós vemos uma submissão, uma entrega, uma disposição de João em fazer o melhor, em fazer a vontade de Deus em tudo isso. E eu queria tirar uma lição aqui para nós também de tudo isso, né? Desses textos escritos por João. Quantas vezes nós temos feito as coisas de Deus e para Deus de maneira que a gente não tem tanto zelo, não tem tanto cuidado. A gente às vezes faz, não de qualquer maneira, mas de uma maneira que não é exatamente a maneira como nós deveríamos de fazer, não é? Às vezes deixamos para a última hora relacionarmos algumas coisas, às vezes pegamos algumas coisas e tá bom, vamos fazer desse jeito mesmo. E João está nos ensinando aqui que temos que ter zelo, temos que ter cuidado, temos que procurar nos especializar em fazer as coisas para Deus. Eu acho que seria esse o termo melhor aqui para nós. Mas vamos seguir adiante aqui. Vamos em frente. Títulos de João. João recebeu aí alguns títulos, a gente até já falou alguma coisa aqui no início, mas vamos voltar aqui. Quando a gente usa, por exemplo, títulos para nos referirmos a alguma pessoa, a gente está fazendo relação com a maneira como aquela pessoa é vista por nós e por outras pessoas, e talvez até mesmo por algo que não necessariamente aquela pessoa tenha, digamos, estudado talvez até para aquilo, mas a maneira como ela executa às vezes alguma coisa nos remete àquilo. Por exemplo, às vezes chamamos alguém de professor, por exemplo, porque conseguimos aprender muito com aquela pessoa. E aí temos, né, outros exemplos. Às vezes chamamos de rei, de chefe, poeta, discípulo e muito mais. E aí esses títulos eles vão servindo para dar uma referência daquela pessoa para quem a gente está falando, né? E João recebe pelo menos 3 títulos, que são
João o Evangelista, isso por conta, né, já até falei isso hoje, por conta da sua autoria no Evangelho, né, segundo João. Aquele outro título de João é Aquele a quem Jesus amava. No Evangelho de João encontramos alguns textos que fazem referência acerca do discípulo a quem Jesus amava. E Jesus era, ou melhor, João é amado por Cristo de uma forma assim, muito especial. Jesus não está aqui fazendo distinção, não está trazendo preferência, não é nada disto. Apenas a maneira como Jesus trata João e como João trata a Jesus também é algo que deixa realmente transparecer isso, né? E aí as atitudes e o jeito de João de tratar o próprio mestre devem ter feito toda a diferença, né, nessa relação de amizade deles, de cuidado, de carinho. João ainda recebe o título de o Apóstolo do Amor, por tratar esse tema de forma tão especial nos outros textos, né, no Evangelho, por exemplo, mas principalmente também nas suas cartas. E aí eu queria contar aqui rapidinho para você algo muito interessante. Geralmente, quando a gente tem alguém que é uma referência para nós, e João é uma referência para nós, e quando a gente começa a ver essa questão de título, né, a gente geralmente lembra de alguém, a gente associa a alguém que às vezes se parece com aquela pessoa, e às vezes até tem pessoas que até têm o mesmo nome, né? Ah, poxa, eu não sei quem. Você fala às vezes o nome, né, de uma pessoa. Ah, e fulano? Ah, fulano, isso. Você fala bem daquela pessoa. Inclusive, me lembra muito aquela outra pessoa, assim e tal. E é interessante que quando eu penso nesses dois últimos títulos, né, de João, sobre aquele a quem Jesus amava e o discípulo do amor, eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, eu devia ter aí, sei lá, entre 10 e 14 anos mais ou menos, na minha adolescência. E é uma pessoa que quando eu penso nesse título de Jesus, eu me lembro dessa pessoa por conta do seu jeito, né? O nome dele também João. Esse seu João, né? Ele era casado com uma senhora que era membro da igreja, de onde eu fazia parte, a dona Esther, ou melhor, a irmã Esther. E seu João e dona Esther, eles tinham 5 filhos. Um deles, inclusive, chamava-se João também, e eles tratavam ele carinhosamente como Joãozinho, né? E eu era muito amigo do filho mais novo do seu João, e por algumas vezes eu ia lá na casa do seu João para poder brincar com o filho dele. E todas as vezes que eu chegava lá, o seu João ele era muito dócil, era uma pessoa assim, muito educada, tinha sempre umas palavras muito boas de ensinamento mesmo, e falava assim com uma calma, com uma sabedoria incrível, né? Seu João ele era realmente assim muito amável, e eu via uma demonstração dele de muito amor e de muito carinho até mesmo para com a esposa dele, né? E, e nisso seu João ainda nem era crente, nem era cristão. Mas um dia o seu João se converteu, né? E agora a gente passou a chamá-lo de irmão João. E eu lembro que ele passava com a Bíblia, indo e voltando da igreja, sempre com um sorriso e uma simpatia assim que contagiava realmente a todos, né? E todas as vezes em que eu penso em João, o apóstolo, como o apóstolo do amor, eu me lembro então aí desse irmão querido, seu João, que tinha
na minha visão, o mesmo jeito do apóstolo João, não é? E às vezes, não estou dizendo aqui em relação à questão dos nossos nomes, e de que a gente tem que ser parecido com os nossos nomes, até porque lembra que na lição passada a Júlia falou, né, que a gente não vê nem o nome de Judas, né, em ninguém, justamente por conta daquela marca, né, que ficou no nome dele. E a gente conhece aí realmente hoje muita gente que a gente pode até mesmo dizer de que tem o mesmo jeito de João, né? São pessoas amáveis, pessoas dóceis, pessoas... Pelo menos é essa a ideia que eu tenho de João, como aquele que, antes mesmo de Jesus chamar para ir para algum lugar, ele já estava se aprontando, já estava indo, já estava querendo estar junto, e que quando chegava perto de alguém com algum problema, com alguma luta, com alguma dificuldade, se aproximava e abraçava, e aí quando eu falei então lá do seu João, lá do irmão João, que tinha esse jeito tão dócil, realmente porque eu me lembro, ele me lembra muito, né, o jeito que eu entendo que João o apóstolo era. E eu queria, assim, agora já indo para o final aqui, dizer o seguinte, que para a gente terminar, né, esse nosso primeiro encontro aí, desses estudos com esse discípulo amado, João, ele era assim um grande evangelista. Ele era um pescador, né, antes, e mesmo assim ele demonstrou amor e cuidado para com o Mestre Jesus em muitos momentos. E às vezes a gente vê algumas pessoas que são crentes, estão na igreja, mas não tem tido esse cuidado, não tem tido esse zelo para com as coisas de Deus. E eu acho que, para uma primeira lição, eu acho que a gente pode procurar tirar isso para nós, né? Sejamos zelosos, sejamos cuidadosos, que sejamos amáveis uns para com os outros, não só para com aqueles que conhecemos, mas para com aqueles também que a gente às vezes não conhece, pessoas que Deus às vezes permite de que nós encontremos às vezes na rua ou em algum outro lugar, e possamos então levar o amor de Deus, né, escrito lá por João no capítulo 3, versículo 16, possamos levar esse amor de Deus para tantas pessoas, mas não necessariamente só com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com o nosso testemunho. É tempo de nos deixarmos ser o João do nosso tempo. E eu queria então aproveitar aqui também para dizer a você o seguinte: vamos juntos, vamos estudar as cartas de João e procurarmos aprender muito mais. Gostaria muito que você procurasse participar sim de todas as aulas, se dedicar a procurar ler os textos, estudar realmente, para que possamos, ao final desses estudos, termos aprendido muito mais e sermos muito melhores e muito mais conhecedores da palavra de Deus. E para finalizar mesmo, quero deixar aqui para que você possa refletir o que nos diz João na sua primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato
e de verdade. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e que Deus continue a falar aos nossos corações. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima lição, nosso próximo estudo. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.